Graça e paz, queridos, mais uma vez juntos para meditarmos um pouco na palavra do Senhor e trazermos refrigério para as nossas almas em tempos de sequidão. E hoje nós vamos continuar aquela nossa série sobre a identidade. Nós falamos com vocês sobre a questão de nossa identidade, de onde nós viemos. Depois falamos sobre como nós perdemos a nossa identidade. Nós temos uma identidade que foi criada pelo Pai, por Deus. No momento em que o homem foi gerado, que o homem foi formado, Deus ele nos revestiu de uma identidade. Fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas em um determinado ponto da nossa história, o homem ele se distanciou do seu Criador. Ele intentou ser igual a Deus. Ele intentou ser o Deus de si mesmo. E nesse ponto, o desejo de ter a sua própria identidade e uma identidade separada do seu Criador, o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem comeu daquele fruto, não interessa aqui se é literal, se não é literal, não estamos discutindo isso. Mas quando o homem tomou essa decisão, ele rompeu com a sua identidade e separou-se do seu Criador. Naquele instante, o pecado entrou na nossa história. A palavra de Deus diz que todos, absolutamente todos, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, absolutamente todos, pecaram e estão presos, acorrentados por essa culpa. A palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós falamos morte, não é a morte física. O salário do pecado é a morte porque a nossa identidade fica quebrada. A nossa identidade fica rompida, porque nós não temos mais a ligação com o nosso Criador. Esse é o salário do pecado. Mas olha que interessante. João capítulo 10, do versículo 14 e 15. João 10, 14 e 15. Nós vamos ver a seguinte mensagem de Jesus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que interessante, o texto fala que Jesus é o bom pastor, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que preserva. As ovelhas são animais inocentes, são animais dóceis, que podem ser capturados facilmente por animais que tentem se alimentar delas. E elas são alvos fáceis. E o pastor tem a função de cuidar, de zelar por suas ovelhas. E Jesus logo se identifica como sendo o bom pastor, aquele que por natureza exerce o ofício de cuidar, de amparar, de zelar, de proteger. Mas o mais interessante é que ele diz que ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Isso mostra identificação, identidade. Jesus nos conhece. E ele é conhecido por nós porque a sua identidade de filho de Deus, de servo, de salvador, é por nós reconhecida. Por isso que as ovelhas conhecem o seu pastor. A identidade de Jesus é inconfundível. A sua fala, o seu amor, o seu senso de justiça, o seu senso de união, o seu senso de religar, de atrair o homem para Deus. Atrair o homem para voltar a conviver com o seu Criador. O versículo 15 diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Deus providenciou um caminho para que a nossa vida, a nossa identidade perdida, ela fosse resgatada.
O caminho que Deus providenciou tinha que ser por alguém conhecido do próprio Deus, alguém que tivesse identificação com Deus, porque somente alguém que conhecesse profundamente a Deus poderia prover uma condição de resgatar a nós, homens, que estávamos com a nossa identidade distorcida, totalmente rompida da ligação com o Senhor. E esse caminho passou exatamente pelo que nós acabamos de ver. Deus enviou o seu Filho, aquele que ele conhece muito bem, aquele que tem total identificação com ele, para que pudesse chegar ao homem e assim o homem, reconhecendo nesse Filho a identidade do Pai, porque o Filho conhece o Pai conhece o Filho, o homem reconhecendo nele, o Filho, a identidade do Pai, fosse resgatado pelo Filho. Então Cristo se sacrifica por nós, para que nós possamos recuperar a nossa identidade de filhos. Quando Jesus morre e ressuscita, ele nos dá a nova identidade. A palavra diz que nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Temos uma nova identidade. E essa nova identidade nós temos em Jesus Cristo. Nos faz co-herdeiros com Ele na glória. De alguém que perdeu a identidade, fomos resgatados por Cristo Jesus para termos a identidade de filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa refletir sobre isso e buscar encontrar nesse Jesus a sua verdadeira identidade de filho de Deus. Em Cristo Jesus. Amém.